bem? Consigo sim. Então, beleza, estamos prontos. Então vamos lá. Então, boa noite, pessoal, que está aí na sintonia aí. Estamos hoje com o Adriano da Cunha, o vulgo Garotinho. Seja bem-vindo, meu garoto. Obrigado aí por aceitar nosso convite, nosso programa de estreia. Eu gostaria de ter você como nosso convidado de estreia, porque eu tenho um respeito e uma consideração muito grande pela sua pessoa e gostaria muito que você fosse o primeiro convidado. Que bom, que bom. E a gente fica feliz por isso, gratidão por nos proporcionar esse momento tão interessante. E eu estava até olhando aqui, passando um filme, né? Porque nós estamos aqui ao lado de um campo que eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês quando criança, e hoje eu tenho a oportunidade de vê-lo, homem, né? Então, para mim é motivo de grande alegria, grande satisfação saber, né, do que vocês se transformaram, grande parte daqueles meninos aqui de Itapuã, daquele timinho nosso, e que hoje se transformou em grandes personalidades. Para a gente é motivo de orgulho e me deixa à disposição para a gente falar um pouco dessa nossa caminhada, dessa nossa trajetória no Rádio Barrense. Muito obrigado, gratidão a você e a todos que nos acompanham nessa live, nesse exato momento, e fico feliz por ser o primeiro a iniciar esse projeto tão bacana. Parabéns. Então, é basicamente isso. O nosso programa é um tal de podcast. Sempre tive assim o interesse então homenagear os barrenses, onde nós temos várias figuras da nossa cidade que se destacam em vários setores, e você é uma delas, né? Temos vários jogadores, cantores, então assim, e nós costumamos a idolatrar pessoas só pela TV. E eu tenho você como um ídolo na comunicação de Barra, uns aí de que mudou, né, a comunicação em Barra, o jeito de se comunicar. Olha, então se prepara, porque eu costumo dizer o seguinte: nascer na Barra é privilégio para poucos. Nascer nesse torrão que nós nascemos é privilégio para poucos. Então, nesse projeto, você vai encontrar grandes figuras, porque o barrense, ele é bom em todas as vertentes. Você citou aí o futebol, é só uma das. Quando nós nos apresentamos muito bem, e você é conhecedor disso, do material humano, esportivamente falando, que nós temos aqui. Desde os áureos tempos, todos nós, todo esse material a nível de seleção. Se você hoje vai para um São Paulo, o time de seu coração, se você vai para um Vasco, o time do meu coração de segunda divisão hoje, se você vai um Flamengo, poxa, lá na minha terra tem jogador que encaixaria perfeitamente nesse time. Então você vê que o material humano nosso, ele é bom em todas as vertentes. Se você chama por rádio, diz assim, bota alguém no rádio, diz, bota fulano aí que não fica atrás de forma nenhuma. Se você partir para a questão educacional, a nível de Barra, dispensa comentário nessa questão de se tornarem ou de termos bons professores. Foi assim e sempre será. Então eu digo que nascer na Barra é privilégio para poucos, porque aqui você encontra de tudo um pouco e de uma capacidade extraordinária nos diversos setores profissionais do nosso município. E a linguagem radiofônica, ela não é diferente. E quando nós chegamos no rádio, nós chegamos com muita humildade. É o que nós trazemos até hoje e é o que deu certo nessa trajetória comunicativa no Rádio Barrense. Numa época difícil, numa época que fazer comunicação na Barra não era para qualquer um. Tinha que ter um peito, tinha que ter uma sabiência, porque as críticas, naturalmente, elas chegariam como chegou, e foi necessário nós driblarmos tudo isso e abrir espaço para outros. Hoje eu estava aqui analisando, a comunicação é gostosa demais de fazer, porque você tem a internet hoje que facilita, e na nossa época não. Era o rádio na mão, o radinho de pilha aqui no ouvido e correndo atrás das informações. Então é gratificante. Verdade. E assim, justamente a sua história na comunicação, eu acompanho desde o início, ela é muito bonita, porque para desanimar e desmotivar, aparece, não sabe de onde, entendeu? E você, batendo no peito, conseguiu ter o seu lugar. Hoje você, para mim, na cidade de Barra, você é um dos melhores, sem dúvida. Em tudo que você faz, você começou, eu acompanho você começou ali acompanhando o esporte barrense, fazendo as entrevistas, depois tem um programa aí todos os dias, né, de segunda a sexta na cidade, que é show, é um programa que
sabe, consegue levar a mensagem para muitas pessoas que não têm acesso à internet, e vocês conseguem, através do rádio, levar essa informação e ter um debate ali bem justo, né, com a parceria do Eric, meu grande amigo, um abraço. É isso. Então, assim, você chegou e conseguiu driblar todo mundo, driblar as dificuldades, porque existe na nossa cidade, né, na Barra, é uma cidade do interior, né, do oeste baiano, mas é uma cidade muito rica, igual nós conversamos no início, em tudo. Nós temos aí diversos setores, pessoas que se destacam diariamente. De fato. E aí nós temos que fazer menção ao rádio, a importância do rádio nessa caminhada. Vamos falar um pouco aqui do rádio, porque a Barra antes do rádio e a Barra após o rádio. E aí tem uma figura que chega aqui na nossa cidade e traz essa linguagem radiofônica, que é aqui a Aécio Oliveira, um grande conhecedor, meu mestre, que para mim é um dos grandes comunicadores do oeste da Bahia. Então, traz o rádio para a gente. E ali começa a caminhada da Barra. Começa a se destacar. O rádio chegou aqui naquela gestão, vamos botar aí em 90, 94, mais ou menos, 95. A gestão, eu lembro, na época de seu Antônio dos Santos como prefeito da nossa cidade. Então, começa a se transformar. A galera começa a ter, de fato, amizade com o rádio. Eu falo rádio barrense, porque o rádio a nível do Brasil chegava, mas com informações do Brasil. E hoje não. O rádio Passo Preto cantando. A linguagem radiofônica, ela é interessante porque ela é genuína da Barra, né? Une a galera da Barra, traz essa coisa maravilhosa. De repente nós temos, e você sabe disso, uma extensão territorial muito grande, inclusive maior do que até muitos países. O território da Barra ele é muito grande. Mas como chegar no interior? Como fazer essa comunicação de uma necessidade de uma mensagem rápida para o interior e para que Dona Maria que esteja lá possa ouvir, possa entender e possa vir para a sede e resolver esse problema. Então chega e mexe no cotidiano dessas pessoas, trazendo essas informações. Então o Aécio ele é importante nesse contexto, de trazer a linguagem radiofônica para a nossa cidade. E aí a gente começa com aquele trabalho, indo num posto de saúde, procurando saber quem era o médico do dia, o plantão e tal, e você vai levando essas informações que modificam a vida, né? Modifica a vida dos barrenses. De forma que eu acho hoje impossível vivermos sem o rádio. Ainda com esse advento da internet, ainda com essa velocidade tremenda de se fazer comunicação que a internet hoje nos proporciona, é indispensável a linguagem radiofônica, porque o rádio ele tem um brilho, ele tem algo natural que é dele. E não tem internet, não tem Facebook, não tem WhatsApp, não tem televisão. Ninguém conseguirá substituir o rádio, porque o rádio ele é dinâmico e ele vai se adequando a essas novas ferramentas que vão aparecendo, o que deixa a linguagem radiofônica mais atrativa. Pois é justamente isso. Você vê, a comunicação através do rádio, ela ainda é fundamental, né, para os municípios pequenos, para os municípios mais afastados das capitais. E só para a gente mudar aqui, para me colocar uns pontos aqui, quero agradecer aí a distribuidora Líder pelo apoio, um dos nossos patrocinadores aí, sempre apoiando os projetos barrense e está conosco nos apoiando aí nesse projeto, um tal de talk show, que é justamente conhecer a história. E nós estamos agora conhecendo a história de Adriano da Cunha. Muito obrigado, distribuidora Líder, pelo apoio. E é isso aí, a melhor da cidade. Adriano, com certeza. Pode falar. Eu ia falar o seguinte, que sem parceiros nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Então, muito obrigado pela parceria aí da distribuidora, né? É isso mesmo. Adriano, eu vi agora com o seu Garotinho Notícia, eu vi uma coisa, assim, bastante interessante você chegar e começar a divulgar os problemas da cidade, você começar a correr, porque para mim, você de uma forma, você corre atrás dos problemas da cidade para resolver para a população. E eu vejo o seu trabalho assim muito gratificante, porque eu vejo a população agradecendo, eu vejo você se deslocando, correndo atrás, tentando junto resolver o problema da população. O que dominou assim você montar esse Garotinho Notícias? Porque para mim também
é você dar uma mudança de ares, entendeu? É uma coisa inovadora, onde você está ali todos os dias postando junto com a população e cobrando também os poderes públicos os problemas que vem acontecendo aí no município, né? Olha, nós temos uma grade de programação na Grande Rio e muitas vezes nem todos os assuntos nós temos, por conta da carga horária, a capacidade de abordar. Por exemplo, um programa como o programa Manhã de Bem com a Vida, comandado pela amiga Simone, são muitas exceções, com muitas informações da Barra, mas ainda assim ficavam informações que não era vinculada, que não era divulgada. Então, veio essa sacada, então vamos aproveitar a internet, né? Vamos criar um canal na internet onde a gente possa propagar ainda mais essas informações. Porque o intuito é o seguinte, o que for bom para a Barra é bom para mim. Eu não tenho pretensão nenhuma, porque às vezes quando você começa a fazer um trabalho, e aí as pessoas levam logo para essa vertente política. Eu acho que você tem que ser político, sim. Mas você pode ajudar também esse país nosso sem necessariamente ser político. Porque às vezes eu tenho um know-how do rádio, eu tenho um know-how da comunicação. Se eu for para a política, talvez essa coisa não flua tão bacana. O sentido não é ajudar, o sentido não é colaborar com o desenvolvimento do município, com o desenvolvimento das pessoas. Hoje, para mim, ver você fazendo esse trabalho, para mim é motivo de orgulho. Porque eu sei da sua origem, porque eu vi você começando, você jogou bola comigo aqui. Então, para mim, isso é interessante. O gratificante é isso. Eu não quero aparecer, eu não quero sobrepor, eu não quero alcançar cargo nenhum. Eu quero o melhor para a minha cidade. Você sabe por quê? Porque Dona Maria ganhando, o faxineiro ganhando, aquela pessoa que limpa a cidade da minha cidade ganhando, eu ganho junto, cara. Então vai ser o melhor para todo mundo. Então essas informações é para isso, é para facilitar, é para chamar a atenção da autoridade, não é querendo criticar o trabalho de ninguém, porque eu não faço nada disso. E quando eu faço um trabalho, eu faço com coerência. Se eu vou falar de um determinado assunto, eu pesquiso primeiro quem é a pessoa que pode me dar a resposta daquilo e por que está acontecendo daquela forma. Eu não faço para prejudicar ninguém, não tenho interesse e nem quero jamais que Deus, nesses momentos, se passar esses pensamentos, que quebre as minhas forças e que não deixe eu realizar esse trabalho se o intuito não for ajudar. Porque o intuito é só ajudar. Trazer o que está à tona para que... uma pergunta que eu iria fazer para você. Que possa resolver esse problema. Então eu vejo dessa forma. Travou um pouco. Eu vejo você, só recapitulando aí, você fugiu de uma pergunta que eu iria te fazer. Sim. Entendeu? Fugiu, mas vamos voltar para essa pergunta aqui. Essa pergunta foi feita até por um dos nossos convidados, que mandou na caixinha de perguntas, Garotinho Vereador. Porque eu, Eric, vejo você um cara muito atuante na comunidade. Você é um dos primeiros a morar aí, né, Eu não consigo saber se aí eu chamo de Parque da Lagoa ou Bairro Vermelho. Antigamente era Bairro Vermelho, não sei se mudou. Nós batizamos ele recentemente, né? Você pergunta se eu tinha Humberto, que eu já batizei ele agora. Eu digo, é Itapuã. Agora tem as dimensões do bairro Itapuã, né? Sim, e a gente já defendeu as cores de Itapuã. E é um bairro que merece ter esse nome. Verdade. E aí, Itapuã é pitoresco porque você tem uma lagoa maravilhosa dessa e você sabe como é ficar um final de tarde aqui perto dessa lagoa. Embora nós sonhamos com um dia melhor para essa lagoa, quando isso aqui tudo for revitalizado, uma água tratada, e para tanto nós acreditamos nos poderes políticos da nossa cidade, daqueles que fazem o poder aqui da nossa cidade acontecer, para um dia a gente ver essa lagoa da forma que ela precisa. Respondendo a pergunta lá do nosso telespectador, do nosso parceiro que está nos acompanhando aí na nossa live, o detalhe é o seguinte, um dia eu já falei que eu não queria ser político, mas aí eu volto atrás, político no sentido de ocupar um cargo no Poder Legislativo, barrense. Eu não tenho essa pretensão, mas eu não falo que eu não quero, eu nunca vou querer ser, mas agora eu não tenho essa vontade, você sabe? Eu acho que eu posso ajudar a minha cidade no lugar que eu estou e da forma que eu estou, da forma que eu ajudo. Eu acho mais interessante para mim chegar no vereador, o convidar para uma conversa franca, mostrar a ele
as necessidades do nosso município e tentar viabilizar com ele. Porque, às vezes, nós queremos abraçar o mundo com as pernas. E as coisas não é assim. Eu acho que você tem que saber... Vamos usar Pelé aqui como um dos grandes nessa vertente. Você tem que saber conversar, saber quando parar e saber o que você quer da vida. E esse craque nosso, o Pelé, ele foi esse exemplo. Então é isso. Eu acho que eu não preciso, Eric, estar numa cadeira do Poder Legislativo para me fazer o melhor para a minha cidade. Eu não quero o bem para a minha cidade, então eu acho, no lugar que eu estou hoje, eu desenvolvo um bom trabalho ajudando minha população. Era a mesma coisa se eu fosse um gari, eu queria ser o melhor gari da cidade, porque assim eu ajudaria ela. Não tem essa pretensão de olhar pensando em posses, pensando em vantagem, não. O intuito não é ajudar a Barra, então beleza, ó, oportunidade para quem quer realmente ser político, para quem quer ser um vereador, beleza, todo mundo tem a condição, até mesmo porque se você vota, você tem o direito de ser votado, mas particularmente para mim, não tenho pretensão nenhuma hoje. Amanhã pode ser um novo dia, minha cabeça pode estar diferente, mas agora, nesse momento, eu não tenho pretensão nenhuma de ser um político, né, no sentido de ocupar uma cadeira no Poder Legislativo em nossa cidade. Eu até entendo a pergunta desse seguidor do nosso canal aí, do nosso podcast, porque é uma pergunta válida, porque eu acompanho você desde muito tempo e eu sempre ouvi você lutando pelos mais necessitados, sempre mostrando a verdade, sempre indo atrás de melhorias e junto com o poder público, fazendo uma parceria ali entre comunicação e os problemas da cidade. E eu vejo assim, uma pergunta muito justa em relação a isso. E não só esse trabalho da rádio, como você desenvolve, mas também aquele projeto que você desenvolveu com o Itapuã. Naquela época, falar um pouquinho aqui do projeto Itapuã, naquela época foi um projeto muito importante para os jovens, porque você tinha jovens sem o que fazer, né, no nosso município, e teve aqueles campeonatos, então assim, você começou a colocar os jovens para ter uma ocupação. E dentro dessa ocupação, uma das coisas que você exigia era que a pessoa tenha um pouco de respeito, que a pessoa respeite o próximo, respeite o companheiro, o colega que está ali com você, entendeu? Então, assim, foi uma das coisas que eu aprendi no projeto e aprendi com você também, essa questão de olhar para o amigo, de olhar para o colega e ter o mesmo respeito. E não só o respeito, como você, sua preocupação naquele momento era levar jovens e adultos bons para a cidade de Barra e também para o Brasil, né, que muitos saíram, como eu saí da cidade de Barra, e muitos outros saíram, e hoje são cidadãos de bem, e você tem um dedinho aí nesse futuro que hoje nós temos como cidadãos. É gratificante ou não é? É motivo de alegria, cara. É motivo de alegria, sabe? E você há de convir que o projeto, ele era 12 equipes, né? Porque o projeto foi do nosso querido Zezinho, hoje já no plano espiritual, veio a falecer, e na época ele era o presidente da liga. Então, antes das preliminares, tinha aqueles times, a preliminar era com os times, e o Itapuã era um desses times. Nós perdemos muitas crianças naquele período, né? Eu falo perdemos por sentido que acabaram se enveredando no caminho das drogas, mas nós conseguimos tirar muita gente boa também. Muita gente boa saiu. Mas se não tivesse aquele projeto, o que seria? Você está entendendo? Com o projeto, ainda, né, cada um tem uma decisão na vida, uma escolha, mas aquele projeto foi fundamental, né, para tirar os jovens da droga, e você conseguiu tirar muitos ainda, entendeu? Então isso é gratificante. O trabalho é esse. Eu acho que quando nós entendermos que nós temos que tratar o nosso semelhante da forma mais querida possível, da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratado, o planeta, o mundo vai ser esse. Eu não estou nesse planeta aqui, eu não estou aqui a brincadeira e também não vim a passeio. Graças a Deus, eu já tenho muito bem formado essa questão. Eu estou aqui para servir. E quanto mais eu puder servir os meus
na minha caminhada, os meus amigos, aqueles que estão ao meu redor, no sentido de crescerem, para mim vai ser gratificante, eu já estou feliz da vida. Por exemplo, é você que está aí hoje em um Distrito Federal, mas com a mentalidade formada, sabendo o que quer da sua vida, para poder conduzir da melhor maneira possível a sua família. Isso é gratificante, isso é formar cidadão. E o projeto, na época, ele dizia, se você não formar um craque, você forme um cidadão. O intuito foi esse, e nós conseguimos alcançar esse objetivo. Então, nos deixa feliz. Esses dias eu estava conversando, fui fazer um trabalho em Barreiras, e aí um companheiro da imprensa me chamou para ir até Luiz Eduardo Magalhães conhecer um projeto lá. E nós fomos. Quando eu chego na rodoviária, uma figura bateu em meu ombro, que eu viro uma daquelas figuras que foi companheiro seu aqui no Itapuã, o Túlio. Você está afim de ir em minha casa? Eu digo, rapaz, eu estou na correria, vamos na minha casa. E aí, papo, resolvi o problema e depois nós fomos na casa dele. Meu amigo, uma senhora casa, cara. O cara hoje é uma grande figura dentro de uma multinacional lá em Luiz Eduardo Magalhães. Você está vendo tudo isso aqui? Sou eu que coordeno. Você sabe graças a quem? A você que sempre, na hora, antes de começar o baba e depois do baba, você dizia sempre, se você não sair daqui um grande craque, que seja um grande homem na vida. É gratificante ou não é, Eric? Então essa é a nossa colaboração. É a nossa colaboração. Se for melhor para você, se for bom para você, tem que ser bom para mim. Basta, cara. Tá bom demais. Adriano, outra pergunta que mandaram aí, um dos nossos seguidores, o que motivou Adriano da Cunha, em uma cidade pequena, virar o garotinho? Porque eu conheço o garotinho, repórter. O Adriano da Cunha, para mim, era outra figura, entendeu? E dentro da cidade pequena, uma cidade de Barra, você virar um dos comunicadores que hoje é o Adriano da Cunha, o garotinho. O que motivou uma cidade pequena? Nós precisamos de líderes. Não tem jeito. Seu pai é um líder, você pode se espelhar em outra pessoa. E foi isso que aconteceu comigo. O rádio é um líder. E eu tive a oportunidade de crescer ouvindo rádio. Minha mãe lavava roupa e por conta da que você sabe que a quintura aqui na nossa cidade, como é que é? Então ela lavava a roupa durante o dia e deixava para gomar à noite. Então ela acordava ali por volta de umas 4 horas da manhã e ligava o rádio. E aí você vai vivendo esse ambiente e tomando gosto pelo rádio. Não é hoje você tem um celular, você tem tudo no celular, não. Naquele tempo você tinha que colar no pé do rádio para saber das notícias. Você tinha que colar no pé do rádio para aprender, até apurar o seu gosto musical, para que os seus tímpanos realmente sugassem coisa boa da música popular brasileira. Então é isso. E o que me motiva... Em sua homenagem hoje, um dos meus amigos, também apoiadores do programa, a Erotic, que é uma loja de antiquários, me presenteou com esse rádio. Eu falei, eu vou estar com um dos grandes comunicadores da cidade da Barra e do Oeste Baiano. Aí ele falou, leve esse rádio, é o Canarinho, eu vou te mostrar. É um dos primeiros. Beleza, beleza. Que bom. Olha para essa joia. Ah, relíquia, isso é relíquia, viu? Isso é relíquia. Pois é. Muito bom. Primeiros ele falou... Aí eu falei, rapaz, esse cara lá é muito fera, é um dos maiores comunicadores, radialista também da cidade. E aí ele me presenteou com esse canarinho. Lindo, maravilhoso. Quando eu lembrei de você, eu lembrei logo do Antiquários Erotic. Que bom, que bom. Fico feliz, graças a Deus. Então o rádio é isso, o rádio tem essa importância na minha vida, e ouvindo sempre a Rádio Globo, que você sempre tem uma sintonia preferida. E minha preferida era a Rádio Globo. E aí eu convidei Vaguinho, outro grande comunicador do Oeste da Bahia, embora hoje não esteja na atividade propriamente dito, mas se for convidado a qualquer momento, está preparado para assumir um microfone, porque é uma figura maravilhosa. E aí, quando a Aécio chegou aqui, nós vamos fazer um programa de rádio, Vaguinho? Vamos nada, mas eu não sei nem falar no microfone, eu vou falar em um programa de rádio. Eu digo, não, poxa, vamos fazer o seguinte, a gente fica ouvindo os programas e aí a gente imita os caras cá e vai trazendo para a realidade. Tanto é que esse apelido de garotinho pegou por conta disso, porque eu ouvia tanto José Carlos Araújo da Globo, que queria imitar José Carlos Araújo.
Entendeu? E aí, quando eu vou passando, uma figura aqui conhecida bastante, que é Mergada, ali do bar de Mergada, e ele que colocou esse apelido. Sim. Garotinho, garotinho, por conta que eu queria imitar José Carlos Araújo, que para mim é um dos grandes monstros da comunicação brasileira, entre outros. Nós estudamos, nós pesquisamos, nós buscamos, nós ouvimos outros nomes do rádio brasileiro, mas para mim José Carlos Araújo é insubstituível, né? Então, assim, são pessoas que nos inspiram, são pessoas que faz esse despertar na gente da comunicação. De repente você não tinha nem perspectiva de estar naquele lugar, mas a vida, ela te leva para ambientes que você nunca imaginava de ter a condição de estar. Mas isso é porque você não acredita nos seus sonhos. Porque quando você passa a acreditar nos seus sonhos, tudo é possível para você. Foi o que aconteceu. E aí eu conheci a Aécio, só para você ter uma ideia, esses dias eu encontrei com... Uma figura, né? Uma figura. Uma figura. Encontrei com um colega meu de sala de aula, ele disse, rapaz, eu não consigo entender como é que você chegou no rádio. Eu digo, por quê? E aí ele me fez lembrar isso. Porque quando você ia ler na sala de aula, o livro faltava era cair da mão. E de fato, e como é que você conseguiu dominar isso? Eu digo, rapaz, a gente tem que dominar os nossos medos, que é que nos impede de crescer na vida. E eu consegui dominar, e hoje, graças a Deus, eu faço um trabalho aí, acredito, interessante nessa questão da comunicação da nossa cidade. Então, o grande inspirador, primeiro minha mãe, porque ouvia, né, o rádio e me ensinou a gostar do rádio. Então, são essas figuras que são importantes no meu contexto e que eu levo para a vida. Oh, legal, muito legal. E assim, você conseguiria se ver hoje se não estivesse trabalhando no que você trabalha hoje? Cortou aqui um pouquinho, não entendi a pergunta? Eu pergunto se você conseguiria se ver hoje em alguma profissão que não fosse a qual você está hoje. Cara, se não fosse comunicação hoje, eu estaria na sala de aula. Eu queria ser um professor, porque eu acho que eu tenho um pouco de habilidade para passar, sabe, as coisas. Então, inclusive minha formação ela é de magistério, é para estar realmente na sala de aula. Então, eu acredito que se não fosse o rádio hoje, eu estaria numa sala de aula. Eu ia me empenhar para estar numa sala de aula, ministrando, formando outras mentes, formando outras figuras, porque eu acho que a ideia é você passar um pouco do que você tem para que outros cresçam. Essa é a ideia. Pô, legal. Uma das coisas também assim que eu achei bem legal é com o programa também ali da rádio junto com o Eric, né? A cobertura que vocês dão ao esporte barrense, né? Vocês estão ali sempre ajudando, sempre mostrando para a cidade e também para as comunidades aí a qual a Barra tem o esporte, o que está acontecendo ao redor do esporte barrense, né? Porque o esporte nacional nós já acompanhamos, nós já sabemos, porque tem vários veículos de comunicação. Agora o esporte barrense, eu estar aqui em Brasília e saber o que está acontecendo no nosso município, eu acho muito legal isso, entendeu? Eu acompanhar, eu saber o que está acontecendo. E você é responsável por isso, junto com a sua equipe aí na rádio. E é algo gratificante, sabe? Porque Eric, por exemplo, um rádio menino. Neguinho hoje está um homem, feito um homenzarrão, por sinal muito bonito. Mas chegou criança. E vamos lapidar aqui, porque você tem que ter esse olhar carinhoso, de dizer, olha, essa figura dá para coisa, vamos preparar ele porque ele vai ser um grande comunicador. Essa figura aqui, com 2 toques na bola, você já consegue separar o craque, né? Não, separa esse aqui, que esse aqui é diferenciado. Então, esse mesmo olhar você tem que ter para as pessoas. Qual é a aptidão de Eric? No que Eric vai desenrolar, que Eric vai ser bom? Você tem que ter esse olhar. E nós conseguimos isso. Hoje fico feliz quando eu vejo um Eric da vida assumindo sem problema nenhum um programa esportivo, pegando o microfone para ir para uma entrevista, sem problema nenhum. Porque tem um know-how, tem um... recado, né? Dando conta do Dá recado. conta do recado. Você confia, vai lá, neguinho. Recentemente agora ele foi a Barreiras fazer a cobertura da nossa seleção e show com a cobertura da nossa seleção lá no esporte, no esporte barrense, né? No esporte barrense. Então, assim, você fica feliz. Parabenizei ele justamente por isso.
Você tá entendendo? Você fica feliz com isso. Abertura. E aí o que é que acontece? Você faz o rádio e você vai ajudando as pessoas, porque aqui na Barra, na época, muitos jogadores bons. Eu encontro com o Baé, e Baé disse, olha, o rádio chegou no momento errado da Barra. Eu digo, não, rapaz, chegou no momento errado, porque se na época de Baé, da galera toda ali, tivesse um rádio, a história da nossa cidade teria sido outra. E aí, como você tá com a camisa da seleção aí, nós tínhamos naquela época mandado muitos jogadores bons para a seleção, porque o material humano, como eu volto a falar para você, nós temos. O que faltava era a oportunidade. Então, tem jogador aqui que quando eu ia para conversar com ele, ele não sabia dar uma palavra. E aí eu, com toda a calma, ficava ali, gravava 3, 4 vezes para arrancar algumas frases dele. Hoje não, hoje você chega no atleta barrense, cara, você faz uma entrevista com um cara que o cara é conhecedor. Então você não se ajuda só, você ajuda outras figuras. Tinha pessoas aqui que quando eu partia para conversar, para fazer uma entrevista, saía correndo, vixe, ó, garotinho aí, não quero não, saía correndo e não nos concediam uma entrevista. Hoje não, hoje a galera faz a questão de vir para conversar com a gente, entrevistar, se sentem satisfeitos, se sentem representados. Então, eu acho que é isso, né? O bacana é isso, de não pensar só em você, mas pensar no outro. Verdade. Uma das figuras aí que está nos acompanhando aí, o Thales Rabelo. Thales, uma figura gente boa, dizendo que você narrou aí vários gols deles, né? De falta ainda. E é ousado, hein? Gol de falta. Com certeza. Não, isso aí é um dos grandes craques. E pelo mandar da carruagem ainda temos muitos, porque o Thales é um garoto e tem muito ainda para nos dar. E com certeza vai vir outras narrações aí na voz do garotinho. Subiu, desceu o balão de couro, quem ajeita ela agora é o garoto Tasso. Vamos mandar de primeira, garoto. E aí já sabe, né? Vai pro abraço. Garotinho, uma das coisas que eu queria abordar com você aqui era o futebol barrense, né? Eu acompanho aí o futebol barrense há muito tempo, né? Acho que desde que eu me conheço como gente, sempre trabalhei ali como gandula, gostava de trabalhar como gandula, não estava nem querendo dinheiro, era só por estar ali próximo aos jogadores, né? Próximo ao movimento. E sempre vi você também ali na beira do gramado, fazendo as entrevistas, eu achava muito legal. E eu tinha até vontade de um dia ser entrevistado, né, no gramado, eu tinha estar fazendo gol. De entrevistado, você já passou a entrevistador, tá tudo resolvido. Pois é, como é que muda as coisas, né? Verdade. Então, assim, igual eu falo, a cidade da Barra tem muitos ídolos. Para mim, eu tenho ídolos como professores, até uma das minhas professoras está acompanhando a live aí, Ana Rabelo. Que bom. Grande abraço. Né? Então, assim, em vários setores nós temos ídolos. Eu tenho vários ídolos, professores que participaram da minha vida, né? Na escola, diretores, professores de educação física que sempre foram fundamental para mim também, sempre me apoiaram, sabe? Como várias outras personalidades, não só, né, da área do esporte, mas da área do esporte também eu tenho um carinho muito grande por vários, né? O Baé, como você citou, né? É um dos caras aí que eu não acompanhei, não cheguei a vê-lo jogar, mas a sua história aí nos campos barrense, ele aparece aí para os 4 cantos da cidade, porque é um cara que sempre ouvi falar muito bem dele. E como outros jogadores, João de Abílio também, né, várias figuras. Então, assim, o que mudou do futebol barrense dos anos ali, que eu acompanho ali desde os anos 2000, na virada do 2000, que eu comecei a acompanhar o futebol barrense dos 2000. O que mudou ali para o futebol hoje? Porque eu vejo o futebol hoje, barrense, é um futebol bonito de se ver, lógico, porque mudou também, veio muitas tecnologias, muitas coisas, então assim, acaba que os jogadores hoje têm acesso, né, a assistir um jogo de qualidade. E antigamente não tinha isso e você via um bom jogo de futebol também. O material humano da Barra, nessa questão, principalmente falando, dispensa comentário. Dispensa comentário mesmo, porque eu estava conversando há poucos dias com o professor Marlon, que é uma das grandes figuras que militou por muito tempo dentro do esporte barrense. Ele disse, rapaz, eu pensei que quando chegasse para o meu final eu não ia ver tanta gente boa, mas pelo contrário, parece que a safra da Barra, ela se renova a cada dia. É bem verdade que tem aqueles que se destacam, tem aqueles que fazem o diferencial, mas nós temos uma galera muito boa,
em termos de futebol de campo. A prova disso está aí. A nossa seleção agora saiu para jogar, a seleção de futsal. E nós não estávamos, por conta da pandemia, praticamente aí com nada ativado em termos de esporte aqui na nossa cidade. De uma hora para outra faz um catado, pega alguém dali, fulano daqui, convoca ciclano dali, sem ter um campeonato em curso para você estar avaliando quem realmente tinha a possibilidade de vestir as cores da seleção da Barra e convida assim a dedo, baseando naquilo que já se esperava dessas figuras, e não da outra. A galera chega e dá conta do recado. Nós saímos de uma competição a nível regional, participando pela primeira vez dessa competição. Nós saímos nas semifinais, nas cobranças de pênalti. E aí você pega um time do outro lado, né? Você pega o time do outro lado, um time boleiro com jogadores profissionais nesse time e outros, né? Outros fatores que não tem o futebol da Barra. Só no amor, só na amizade, só no carinho. E os caras jogando de igual para igual com os caras, sai na frente, depois cede a virada e depois correm atrás e empata. Com jogadores boleiros, com jogadores profissionais no time adversário. E aí você vai para disputas de pênalti e acaba perdendo nos pênaltis e sai da competição invicta, sem perder nenhuma partida. Então é isso que eu canso de dizer. Dê oportunidade aos barrenses que ele brilha em qualquer vertente. Só queremos só oportunidade. Se nos der, nós vamos embora. E o momento que nós vivemos, ele ao mesmo tempo é gratificante, mas ele é um pouco triste também. Por quê? Passa-se as gerações e as aplicações, ela vai diminuindo. Eu falo aplicação no buscar, no gostar, no fazer a coisa acontecer. Nos anos 80, a galera treinava muito mais. Mas é porque não tinha o advento. Era só a bola e a galera então buscava mais treinar. Hoje, para você treinar, é muito complicado. Porque se a galera treinasse, o treino era diferencial. O diferencial estava aí. Você está entendendo? Mas hoje, com o advento da internet, você tem várias opções. Várias opções. Aproveitando que você falou ali do professor Marlon, uma das grandes figuras aí do cenário esportivo de Barra, né? Professor Marlon, máximo respeito, e não só fazer um bom trabalho na cidade da Barra, como coloca aí o Jonas, né, para dar seguimento ao trabalho que ele continuou, né, e você vê como é que é as coisas. Verdade, e verdade. Um abraço para o professor Marlon e para toda a sua família. E você falando dos treinamentos da cidade de Barra, aí a gente lembra de duas figuras aí. O professor Domingos, do Estrela, que sempre procurava ter treino regularmente, né, da categoria principal e juvenil, e também aí uma das figuras também, Neivaldo, né, o Ney do Barra, que também com certeza. Sempre você pode ir no campo do Barra que vai ter treino. Então assim, né, são as figuras que sempre estão ali incentivando o esporte na nossa cidade, né? São caras que nós temos e figuras que nós temos que ter um respeito e um carinho muito grande. E gratidão acima de tudo. Porque, numa época difícil, aí tá outras figuras aí. Porque, às vezes, o trabalho, né? O trabalho é só de um garotinho. Não é, não, cara. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa que mudou a realidade de muita gente na nossa cidade. Quantas pessoas esse professor Domingos não ajudou a se transformar homem? Nesse Brasil afora, tem fruto desse homem, moço. Então, precisa enaltecer. Precisa enaltecer essa galera. Se você pende para um lado de um Marlon, é a mesma coisa. São caras que deram a contribuição deles no sentido de ajudar as figuras, os semelhantes que estavam a caminhar com ele. Você chega para o Neivaldo da vida do mesmo jeito. Então, assim, temos que tirar o chapéu para essa galera. Em uma época difícil, os caras costuravam a bola, davam um jeito para 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, estar no campo esperando a galera para treinar. Quando não dava baba, dava uma aula, reunia todo ali no meio de campo e dava uma aula. Olha, a vida é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Infelizmente, teve aqueles que enveredaram por caminhos que não deveria. Paciência. Paciência com essas figuras, né? Um dia eles vão acordar e vai ver a bela oportunidade que perdeu quando não a atenderam aqueles que estavam na sua frente, fazendo o papel de pai, fazendo o papel de mãe, fazendo o papel de mestre naquela oportunidade. E aqueles que
que entenderam esse papel, tenho certeza que é pro resto da vida grato a essas figuras. Então o diferencial está aí no carinho, na solidariedade e olhar o semelhante sempre com um olhar carinhoso, pensando no melhor para eles amanhã. Verdade. Garotinho, o Thales aí fez uma pergunta aí meio que ousada, porque até curiosa, né? Eu sei que você é um torcedor aí fanático do Vasco, um vascaíno aí roxo, e também torcedor do Galícia, né? Torcedor do Galícia aí na Bahia. Me ajeitaram essa camisa do Galícia agora. Eu já vi a paixão sua pelo Galícia. Na Bahia eu sou Vitória. Né? A gente está vivendo uma situação aí difícil, porque é fácil a gente sair e torcer para um time de fora. Nós temos que apoiar também os times do nosso estado, né? Um time que tem que ter um carinho. Eu torço para o São Paulo, mas tenho um carinho pelo Vitória na Bahia, né? E na cidade de Barra, qual time de campo você torce? Aqui eu sou Barra. Aqui eu torço pro Barra. Eu torço pro Barra. Mas eu tenho você assumido um torcedor do Barra. Eu tenho uma camisa do Barra e tudo, poxa, eu fui Rosário um dia, né? Mas aquela situação, ingratidão desmancha a feição também, né? E aí eu tive uma desavença não, um desentendimento com a figura né? Na época, não sei, fazia parte da diretoria do Rosário, algo nesse sentido. E a partir daquele... Porque eu acho que a coisa mais chata do mundo é você ser ingrato com aqueles que te auxiliam, com aqueles que você tem a oportunidade de te ajudar. Eu não gosto de ingratidão, né? Eu acho que ingratidão desmancha a feição. E o Rosário fez isso comigo. Não propriamente comigo, mas com uma das figuras da minha família, que foi Chico Mulinha. Por muito tempo segurou aquele Rosário, e na boca dele, de muitos, era só crítica. E aquilo me incomodava bastante. E de pessoas que diziam ser amigo dele na frente dele, mas que de trás metia a língua. E aquilo me incomodou. Eu digo, para mim chega. Para mim, fui Rosário até hoje. Mas eu tenho um carinho também assim pelo Rosário, pela trajetória, pela história do Rosário. Uma equipe que surgiu ali nos anos 90 o Rosário. Passou 29 partidas, jogou 29 partidas sem perder uma única partida, a equipe do Rosário. Tem uma história bonita dentro do futebol da Barra, com vários títulos, então nós temos um carinho e temos um respeito. Mas hoje, de coração mesmo, eu sou Barra, torço pro time do Barra. Justamente, na cidade de Barra também, eu era fanático, o pessoal até me chamava de mascote do Rosário, porque por morar perto também do campo, sempre estar ali acompanhando os jogadores, e também um carinho muito grande também por Chico Mulinha, sempre, por onde passou, sempre fez um trabalho muito brilhante com os times, com os atletas. Então, assim, e o carinho, o respeito que ele tinha por cada um, né? Essa figura aí, Chico Mulinha. E o que fez eu sair do Rosário também, de não torcer mais para a equipe do Rosário, foi naquela época que fizeram uma papagaiada mudando o nome do time. Eu acho que o Rosário pecou muito, né? Trazendo algumas figuras que não tinha identidade, com o clube. E aí essas figuras vêm e implementa um novo raciocínio, uma nova forma de ver as coisas, a forma que não era adequada, não respeitando a história do clube, porque eu acho que se você chega, você tem que se adequar ao ambiente, ver um pouco da história, conhecer e fortificar aquilo, não destruir, como fizeram com a equipe do Rosário. Hoje você está aí que você não sabe onde está o Rosário, qual é a situação que o Rosário, com a história tão bonita, vai tomar. Não se sabe se o Rosário vem para o campeonato de 2022, porque ninguém sabe, não tem sede, não tem mais documentação, não tem nada, não tem jogo de camisa, não tem nada. Mandaram o Joá para uma pessoa mandaram o Rosário para uma pessoa que me parece que é da comunidade do Corralinho, não tem uma afinidade. Enfim, você não sabe qual é o fim que vai se tomar um clube com a história tão bonita e o maior campeão ao lado do Vasco, que é a equipe do Rosário. Você não sabe qual é o fim do Rosário. Isso tudo por conta de projetar, de entrar pessoas na diretoria que não tinham afinidade e que só queria as coisas só por dinheiro. E você sabe que dinheiro não é tudo na vida. Não é tudo. Tem coisas... Amador, né? Pro esporte amador, verdade. Tem coisas que o dinheiro não compra. Deu certo até em um certo momento. Mas no dia que aquelas figuras parou de investir, tá aí a situação do Rosário. É diferente de um Estrela. É diferente de um Barra. Você tá entendendo? Que os caras têm uma história... Do Barra, você lembra de quem? Do Ney.
Quando você Do fala Ney. Estrela, você lembra de quem? O professor Domingos. Porque são as figuras que estão ali e faz um trabalho. Na minha cabeça, vem Zezão, né? Juntamente com seu pai, sua família ali. Seu Dito, você entendeu? Então, tem uma história, tem uma afinidade com o clube. E entende, tem que investir? Tem. Agora o dinheiro não é tudo, porque se tiver dinheiro agora, ele vai ajeitar muito bem. E amanhã, quando faltar, como é o caso do Rosário, faltou dinheiro hoje aí. Cadê o Rosário? Ninguém sabe por onde anda e nem tem a certeza se o Rosário vem para a competição esse ano, né? Pois é. Aí, justamente, quando mudou ali, quando mudou-se o nome do Rosário para Flamengo Rosário, porque eu sou um anti-flamenguista assumido, aí, para mim, acabou a minha admiração pelo clube, sabe? E como eu já tinha um carinho muito grande pelo Estrela, pelo professor Domingos, pela a pessoa que por sempre ter tratado os seus atletas e os seus colegas ali com muito respeito e ensinamentos, aí eu já tinha uma certa caída pelo Estrela, eu virei Estrela por esse motivo. Então, praticamente, nós mudamos aí pelas mesmas vertentes, né? Pelas mesmas coisas. Entendeu? É desse jeito. E no futsal barrense, qual o time que você tem um carinho aí, você torce? Rapaz, por incrível que pareça, no futsal eu não tenho, assim, simpatia por nenhuma das equipes, né? A não ser que o Barra, até a galera tá se falando aí de colocar um Barra de futsal, aí beleza. Mas no futsal, assim, eu não tenho muita... O Barra ali seria o Palestra de Denison, né? Que também ali já do lado. Tem o Palestra, tem o próprio Vila, né? Sabe? Tem o Vila, que eu tenho uma simpatia, assim, pelas cores do Vila, por ter amigos no Vila. A mesma ideia é também na Inter, né? Na Inter, times fortes. Mas que, assim, no futsal, na realidade... na realidade, a gente precisa se adequar. É porque a gente foca muito numa coisa e acaba esquecendo de outra. Quando, na realidade, a gente tem que ter essa flexibilidade de estar acompanhando um e outro. Então, pelo fato de eu acompanhar mais o futebol de campo, eu não tinha tanta simpatia pelo futsal. Tanto é que eu nem acompanhava muito o futsal. Né? Coisas que mudou de um ano para cá. Então, eu acredito que a partir de agora, alguma dessas equipes aí deve cair no gosto. É porque nós não tínhamos uma aptidão assim de acompanhar mais de perto o futsal. Era mais no campo mesmo, sabe? Verdade. Só pra ter ideia, é curioso, até o futebol, a galera do futsal vai participar também do nosso podcast, né? Mandar um abraço aí para Inter Futsal, masculino e feminino, que vem fazendo um bom trabalho. A equipe do Vasco também feminina, né? A equipe do Vila também vai participar do nosso podcast aí, contando um pouco da sua história, né? Como que fundou-se o clube. Só que o Vila tem uma história aí bem curiosa, não sei se você conhece essa história, que o Humberto aí, seu vizinho, sei. Um dos fundadores, ele e Johnny, né? O Johnny Queiroz foi um dos fundadores do Vila. Era ter outras cores, o Vila Nova. Aí mudou, você quer de cor, aí eu também mudei de time. Já que mudou de cor, eu vou mudar de time. Né? E aí hoje eu sou Inter, torço para Inter, tenho um carinho muito grande por todas as equipes, mas a Inter, né, por ter um carinho pelos meninos da diretoria aí, eu sou Inter, mas a Vila de antigamente, do início, eu era Vila que... Entendeu? Verdade. Então essas coisas, né, cara? A história do futebol barrense, ela é muito interessante e eu acredito que o futsal agora já se estuda até a possibilidade de criar uma liga barrense de futsal, que eu não entendo assim, mas respeito a opinião da galera. Eu acho que aproveitava a liga de futebol com um departamento específico para cuidar do futebol de quadra, do futebol de salão, como queiram, né, do futsal. Eu acho que não precisaria criar uma outra liga. Mas já que a galera já discute a ideia, eu não vejo problema também nenhum no sentido disso. E eu acho que isso só vem a fortalecer ainda mais essa questão dessa nossa interatividade com o esporte. E nós temos que aproveitar esse bom momento, porque não é todo dia que nós temos um secretário da pasta da educação, porque é cultura, esporte e lazer, que gosta do esporte. E essa moça, a Vanúzia Dourado, por se mostrar mulher, ela tem me surpreendido, porque nós tivemos aí grandes figuras que militaram dentro do esporte da Barra e que depois foram secretário, que não desempenharam um trabalho interessante na pasta a favor do esporte e a favor da cultura. Diferentemente do que acontece agora, com essa mulher aí que de repente nem estava na vibe, nunca vi ela assim, se torce, eu nem sei qual é o time de coração dela, sei que ela torce muito pela seleção brasileira,
porque conhece e questiona e fala da seleção brasileira, mas de repente chega e nos dá uma aula nesse sentido de viabilizar, de potencializar a questão esportiva e cultural. Por exemplo, essa mulher, como secretária, no último jogo, no antepenúltimo jogo da nossa seleção, lá em Barreiras, 1h da manhã, e ela ao lado dos jogadores, incentivando. Coisa que nós ficamos felizes, porque nós nunca vimos isso por parte de um secretário de educação. Então é o diferencial e nós temos que aproveitar esse momento. Verdade. E também, Adriano, eu gostaria até de parabenizar também aí, né? Porque eu vi vários comentários positivos com o pessoal aí da Secretaria de Esporte, né? Apoiando aí o esporte, correndo atrás, igual você falou. Montou-se uma seleção de uma hora para outra, porque vinha tudo parado, não vinha tendo competição. Ficava até um pouco difícil de você montar uma seleção dessa forma. E o pessoal da Secretaria, junto com o pessoal com o Denis e companhia aí, Johnny, fizeram a seleção e representou muito bem. Queria parabenizar também aí aos esportistas da cidade de Barra, que participaram aí da Taça Oeste, né? De futsal, e assim, representaram muito bem. Não conseguimos o que nós almejávamos, que é o título, mas vocês representaram muito bem nossa cidade, né? E não só chegando em uma das melhores colocações, como também com o comportamento, né? Você chega em uma competição onde tem várias pessoas assistindo e você vai lá e mostra que o que é ser esportista, o que é ser barrense, né? Apesar de sair de lá com a desclassificação, mas saímos sem nenhum ocorrido negativo, né? Não, a seleção está de parabéns. E a gente tem que aproveitar esse momento porque tem essas pessoas que dão força à nossa seleção. Nossa seleção se apresentou aí com uniformes belíssimos, né? Uma estrutura interessante, que dá um conforto aos atletas, que dá um conforto aos jogadores, naquilo que nós temos de melhor. Então está de parabéns e a gente tem que aproveitar realmente esse momento com pessoas interessantes frente a essa pasta. Então é isso, garotinho. Se quiser mandar um abraço aí para alguém, fique à vontade, o espaço é seu. Beleza, não, eu quero parabenizar a sua iniciativa, que o projeto ganhe força. Você vai ter muitos papos interessantes aqui, nós vamos estar atentos às lives, porque onde tem um barrense ali nós estamos dando força, uma corrente positiva sempre nesse sentido, porque o nosso povo precisa e é realmente diferenciado. Você vai conversar com muitos aí, você vai sentir isso. Então, é agradecer pelo projeto, parabenizar pelo projeto e dizer que estamos aqui sempre que necessitar. Nós estamos aqui para auxiliar naquilo que a gente tem a condição de colaborar. Um abraço para você, um abraço para a galera que nos acompanha nesse instante e fica renovado uma outra oportunidade, nós estamos por aqui. Sim, vamos estar mais, vai ter mais oportunidades. Assim que você lançar um projeto aí, aqui o nosso podcast está aberto para você colocar suas ideias e divulgar aí, tá? Mandar um abraço aí para minha família na cidade de Barra, Humberto, meu pai, minha família aí todinha, minha prima Eli Vitória, que também está aí na sintonia. Então é isso, mandar um abraço, agradecer a cada um que abraçou esse projeto, agradecer a distribuidora Líder pela parceria. Então é isso, garotinho, muito obrigado. Você é uma das figuras aí, para mim, uma das figuras que está no pedestral aí da nossa cidade aí, e elevado. Então é isso, uma gratificação muito grande ter você no programa, conhecer um pouco mais da sua história. É isso. Gratidão. Um abraço para você, um beijo no coração de todo esse povo barrense maravilhoso que faz a diferença, né? O povo quer ser feliz, vai nascer na Barra. E nós tivemos essa felicidade. Um abraço para você, uma boa noite para essa galera toda. Um abraço para meu vizinho, ele disse que quando eu estou na rádio eu não mando um alô para ele, mas vou aproveitar aqui e mandar um abraço. Na realidade é um irmão, né? Quando você tem vizinhos interessantes, passa a ser uma família. E é isso que nós encontramos na Barra. Esse calor humano, essa coisa humana, né? Esse amor que você só vai encontrar na Barra. Em lugar nenhum você vai encontrar por aí. Entendeu? Verdade, só na Barra. Um abraço para você. O só tem um problema. Quando o Flamengo perde, ele some. Né? Desliga até o rádio. É verdade. Um abraço. Mas é uma figura legal. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. E é isso aí. Quando tiver um projeto novo, nós estamos aqui de portas abertas para mostrar o seu projeto. Te parabenizar aí pelo Garotinho Notícia, que esse projeto seu aí também ganhe asas e voe mais alto. É isso, beleza. Garoto. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Um abraço. Valeu.
Valeu. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a cada um que participou aí da nossa live. Essa é a primeira live. Estamos estreando hoje com Adriano da Cunha, o Garotinho. Nosso programa é toda segunda e quarta-feira, às 8 horas da noite. Beleza? O próximo convidado, quarta-feira, às 20 horas da noite, é Esdras Sodré. Vamos conhecer um pouco sobre o jovem empreendedor na cidade de Barra e os desafios. Vamos passar aí também o macete, como empreender, né? Como montar aí o seu próprio negócio. Gostaria de agradecer a cada um por estar nos acompanhando aí e obrigado. É isso aí.